vencendo barreiras, orientando e esclarecendo, Dr. Felipe Barbeta. E eu pergunto para o senhor o seguinte: o que é mais importante a gente começar falando quando o assunto é aumento da próstata? Então, eu tive uma proposta nesse mês trazer alguns assuntos, não só o câncer de próstata, mas outras situações que acometem o homem e a sua saúde. Então, o aumento de próstata ele é muito mais comum, ainda bem, do que o câncer de próstata. Tá? Hoje a gente sabe que depois dos 40 anos, já 15, 20% dos homens podem já começar a ter algum quadro, algum sintoma relacionado com esse aumento da próstata. E isso vai aumentando conforme vai passando o tempo. É uma doença também relacionada com o envelhecimento do homem, né? A partir dos 80 anos, quase que 90% dos homens já tem algum grau de sintomas ou desse aumento de próstata. E tem-se uma frase assim, que fala que se todo homem passasse de 100 anos, todo homem apresentaria problema relacionado com o aumento da próstata. E é inevitável, então, doutor, a questão da idade é irreversível. Você vai ter a próstata aumentada em algum momento? Vai ter a próstata aumentada. Agora é importante frisar que nem todo mundo vai apresentar sintomas ou eventualmente que vai precisar de um tratamento. E aqui a gente está falando do aumento da próstata, o aumento benigno, né? Então assim, não tem nenhuma relação com o câncer de próstata. Até hoje não existe nenhuma evidência que associe o aumento da próstata com um aumento na possibilidade de você ter um câncer de próstata. São doenças distintas. Ok. Tá? O senhor falou que em alguns casos os sintomas não vão aparecer. Quais são esses sintomas, doutor, quando a próstata aumenta o seu volume? Dificuldade para urinar, por exemplo? Sim. Então, geralmente os sintomas estão relacionados com a questão da micção, ou seja, do ato de urinar. O homem começa a perceber muitas vezes que o jato da urina, ele não é um jato mais tão forte, né? Esse jato ele perde um pouco da pressão desse jato, ou então ele percebe que esse jato ele vai saindo de pouquinho em pouquinho, né? Não é um jato contínuo que começa a urinar e vai até o final que esvaziou completamente a bexiga. O homem pode começar a perceber que ele sente que a bexiga não chega a esvaziar completamente, né? Então ele vai lá, urina, aí ele sai do banheiro, ele percebe, putz, ainda tem uma coisinha, ele volta dentro de alguns minutos ou cabo de meia hora, vai parcelado, né? Consequentemente, ele aumenta muitas vezes o número de vezes que ele tem que procurar o banheiro durante o dia. Durante a noite, ele pode começar a acordar mais frequentemente para urinar e muitas vezes ele chega no banheiro e sai de gotinha em gotinha. Então, esses são alguns dos sintomas relacionados com o aumento da próstata. Deixa eu comentar uma coisa para o senhor. E pela manhã, quando você acorda, há até uma ereção, né? O negócio está de pé ali e é até difícil às vezes para você acertar ali no vaso, né? Mulherada fica na bronca, né, doutor? Porque, você acorda, isso acontece com os homens, é normal, é natural, né? Da natureza. Natural, é fisiológico. É fisiológico, você acorda, o negócio está de pé ali, o pessoal fala popularmente que é o tesão do xixi, né? É isso aí, inclusive é um dos sinais, né? Isso é bom ou é ruim? É bom, na verdade sim, é uma coisa também fisiológica, ou seja, é da natureza do homem. E inclusive ele indica que, por exemplo, o mecanismo da ereção do homem, a parte hormonal também, pode estar de acordo quando o paciente tem ereção. Não quer dizer que quando você não tem, obrigatoriamente, você está com algum problema. Mas quando tem, é uma coisa totalmente normal. Normal. E realmente, quando o homem está com o pênis duro, tá com essa ereção, é mais difícil de você urinar. Tem aquela dificuldade. Isso Exato. É normal também. Ali é difícil para fazer, vai parcelado ali Isso. às vezes. Assim como também, depois de uma relação sexual, né, o homem tem a ejaculação, ele também percebe que aquela primeira urinada que ele vai dar, ela sai um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque envolve um mecanismo ali da musculatura que tem que relaxar. Isso é normal. A primeira urinada do dia, como a gente fica muitas vezes, né, a noite inteira e só vai levantar de manhã para urinar, a nossa bexiga está mais cheia. Quando ela está mais cheia, é comum também, a primeira vez que a gente vai urinar, ir um pouquinho mais devagar. Tá? Só que o homem vai percebendo que isso com o passar dos anos pode mudar. Ou seja, aquela coisa que normalmente já é um pouquinho mais devagar, começa a ser pior. O paciente chega no banheiro, tem que ficar lá imaginando a urina sair, vai e demora às vezes minutos até que comece a esvaziar a sua bexiga. Então isso são sinais, quando você percebe que no seu dia a dia alguma coisa está mudando, vale a pena avaliar. Tá? Doutor Felipe Barbeta está conosco aqui e responde a sua pergunta também. O Jefferson Georg mandou a seguinte questão. Ciclismo, doutor.
Ciclismo praticado com muita frequência, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, média de 10 horas semanais, eu acho que é isso, né? Isso. Média de 10 horas semanais. Pode provocar alguma alteração? Pode provocar algum problema na próstata? Jefferson, foi uma boa pergunta essa que tu fizesse. Então, assim, primeiro que a gente não tem comprovações de que você andar de bicicleta, andar a cavalo, vão te causar uma chance maior de ter aumento da próstata ou de câncer de próstata. Mas, sim, conforme é o teu equipamento, se tu não tens um selim apropriado, se tu não usa eventualmente uma bermuda específica que tem aquela parte acolchoada que possa te ajudar, né? Tu podes ter um pouco mais de sensibilidade ali na região do períneo, que é essa região que fica entre o saco e o ânus, tá? Para os homens aí poderem se localizar. E é uma região que fica ali comprimindo diretamente sobre a próstata. Então, se você vai fazer ali uma pedalada muito longa, fica num selim que é um selim não apropriado, um selim duro, isso pode começar a machucar, eventualmente causar desconforto na hora de urinar, e eventualmente pode causar alguns sintomas de inflamação da região, tá? Então, lembrando, quem faz atividade como o Jefferson provavelmente faz, recomendado sempre ter um selim de boa qualidade, converse com as pessoas aí que você tem no seu meio de bicicleta, use aquela bermuda acolchoada, são coisas que podem te ajudar a prevenir incômodos. Então, um bom selim e uma boa bermuda auxiliam. Ok. Doutor, tem pergunta também em mensagem de voz, vamos ouvir. Bom dia, PC. Gostaria de comentar com o doutor aí. Eu estou me tratando sobre o aumento da próstata e já fui no médico, né? E eu já estou tomando um medicamento já há 1 ano. Ele diz que é a base de 2 a 3 anos, mais ou menos, para diminuir. Perguntar para ele, será que vai adiantar? Estou tomando um tal de Dutan. Ele receitou para mim, tá? Valeu, o Jairo da Água Verde. Jairo do Água Verde pergunta sobre quanto tempo, qual é o tamanho, claro que cada caso é um caso, né, doutor, mas em média, quanto tempo leva para você diminuir o tamanho de uma próstata? Então, nesse caso específico do seu Jairo, ele está usando uma medicação que ele tem 2 princípios. Um dos princípios dessa medicação ajuda que o paciente consiga urinar com mais facilidade. Não que ele vai aumentar o número de vezes que ele vai no banheiro, não é esse o objetivo. É que ele possa ir no banheiro, o jato saia com uma pressão melhor, com mais facilidade. E o segundo princípio dessa medicação ali, ele vai ajudar aquele paciente que tem uma próstata aumentada a diminuir o volume dessa próstata em até 40%, 50%. E isso geralmente a gente consegue observar nos primeiros 6 meses. Tanto é que muitas vezes a gente tem que reavaliar depois de 6 meses que aquele tratamento, se o paciente está fazendo, se a gente vai manter aquela medicação, se vai optar por outro tratamento, tem que ver como é que o paciente está se sentindo também. Não adianta eu dar a medicação e o paciente continuar com os mesmos sintomas, com a mesma dificuldade. Ele tem que perceber que está tendo uma melhora progressiva e tendo essas reavaliações de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, conforme o seu médico especifica, conversando para ver se esse vai continuar sendo o plano de tratamento ideal para ele. Como falou, cada caso é um caso, tem casos que a gente usa só medicação, um tipo de medicamento, um outro tipo de medicamento, eventualmente há necessidade de cirurgia, então a gente tem que sempre avaliar muito bem o caso. Doutor Felipe Barbeta, como é que funciona a próstata no decorrer da vida de um homem? Qual é o tamanho dela, doutor? Então vamos começar pelo básico. O que é a próstata? A próstata é uma glândula, tá, que ela tem uma finalidade especificamente na questão de reprodução humana, ou seja, para fertilidade. Ela produz ali, ela ajuda a produzir o líquido prostático, né, o líquido seminal que tem nas vesículas seminais, que são líquidos que vão se juntar com o sêmen, com os espermatozoides do homem, e vão facilitar tanto a nutrição, a passagem dele pela uretra, até eles chegarem lá no órgão feminino. Mas né? Ela tem uma participação na produção do esperma? Na produção do espermatozoide não, mas do sêmen como um todo, o líquido, né, que além dos espermatozoides tem o líquido seminal, tem o líquido prostático, sim. Tá? Então a função dela é exclusivamente para isso, certo? E vamos dizer assim, existe uma vida útil, né? Então assim, vai passando o tempo... Ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade. Até um período, depois ela passa a dar problema. Depois disso ela vai começando, ela pode incomodar, justamente. Tá? Então assim, o tamanho da próstata ela tem mais ou menos 20 gramas, que seria o tamanho aproximado de uma noz. Tá? E ela se localiza, para você tentar entender, não é muito fácil, mas assim, ó, a nossa bexiga, tá? Ela é um reservatório. E ela continua com o canal da urina, o canal por onde passa a urina que vai para o pênis, certo? Imaginem um funil, sendo a bexiga o reservatório do funil e o canal da urina
aquele caninho que tem no final. Então a próstata, ela fica ao redor daquele caninho no final. Então se ela começa a aumentar, ela começa meio que a estrangular esse caninho, começa a estrangular o canal da urina. Por isso que vai ficando difícil de urinar, né? E isso, como a gente falou, claro, pode até acontecer antes, mas a partir dos 40 anos pode-se começar a perceber esses sintomas. Tá. É interessante perceber, né? O senhor fala que ela tem uma finalidade, mas essa finalidade ela tem um prazo, tem uma vida útil. E aí depois dos 40, 50, ela começa a aumentar o seu tamanho. Queria entender isso. Por que um órgão que vai perdendo a sua função, por que ele vai ganhando aumento? Por que a próstata hipertrofia com a idade? Perfeito, foi uma ótima pergunta, tá, PC? Existem fatores genéticos, então assim, se você tem, por exemplo, o teu pai teve um aumento da próstata, tu tens uma chance maior de apresentar esse aumento também. Então tem essa relação genética, é uma coisa que você pode herdar, tá? E existem também efeitos hormonais, né? A gente tem, quando a gente fala de hormônio masculino, a gente pensa só na testosterona, tá? Mas a testosterona ela pode se converter em outros hormônios, inclusive hormônio feminino, pode se converter em outros hormônios que são parecidos com a testosterona e que fazem aumentar a próstata. Então existe, com o passar do tempo, uma conversão maior do hormônio masculino, da testosterona, em outros metabólitos hormonais que vão contribuir para esse aumento da próstata. Por isso que ela vai, apesar de, vamos dizer, a função dela ter passado do tempo, apesar que eu não estou falando que um homem depois de 40 anos não possa engravidar, obviamente pode, né? Mas assim, o corpo entende que a função biológica dele de reprodução já tá mais ou menos, já passou da época. Uhum. Então começa a ter essas outras alterações que podem contribuir. E, mais uma vez a gente falando, entra também aí sedentarismo, alimentação inadequada, existem coisas que podem fazer com que esse caminho dos hormônios siga para esse lado em que começa a prejudicar também a próstata. Mas é uma danada essa próstata, né? Porque com o passar do tempo a gente vai diminuindo, a musculatura vai atrofiando, e ela resolve aumentar. As coisas vão caindo e a próstata vai aumentando. É verdade. É uma danada aí. Olha só, o Jackson da Itopava Norte, doutor Felipe, está dizendo o seguinte, ó, tem 50 anos e exame de sangue está ok. Ele precisa fazer o exame do toque? É uma pergunta sobre aquele exame. Não é exame preventivo, é exame... porque o exame não previne, né? É um exame para diagnosticar, para verificar se está tudo ok. Para você procurar, para você rastrear aquele paciente que está... Então, assim, é uma pergunta muito legal. Por quê? Eu recebo vários pacientes no consultório e que eles já eventualmente passaram com algum outro colega ou com um médico geral, e aí eu começo a questionar sobre algumas desses sintomas, como é que está o jato urinário, como é que está... E eles falam assim, doutor, mas assim, eu fui no médico mês passado, ano passado, enfim, e estava tudo bem com a minha próstata. Agora o senhor está falando que eu posso ter um problema, que talvez eu não estou urinando tão bem. Então tem essa confusão, tá? E às vezes o próprio profissional da saúde falta ele esclarecer um pouco melhor para o paciente. Quando ele fala que seu exame de sangue está bem, que o exame de toque está bem, ele está querendo dizer, muito provavelmente, que não tem nenhuma alteração que faz ele pensar no câncer de próstata. Mas isso não afasta, por exemplo, você ter um exame de sangue, um PSA normal, um PSA de menino, às vezes que eu falo para os pacientes, que é bem baixinho, e você ter uma próstata aumentada, e você ter sintomas que estão lhe incomodando. Tá? Então acontece isso, o paciente às vezes tem um PSA bem baixo, e ele urina mal e tem uma próstata grande, bastante grande. Eu já peguei vários casos nesse sentido, isso é uma coisa que a gente tem que diferenciar. Então quando o seu médico falou assim, olha, o senhor tá tudo ok com a sua próstata, né? Mas você tem algum sintoma urinário, então ele quis dizer provavelmente que o câncer de próstata não tem nenhuma evidência, mas pode ser que tenha alguma outra situação que necessita uma melhor avaliação, ver se tem necessidade de tratar. Uhum. Ok, qual que é o volume urinário adequado, doutor? Porque se a próstata vai aumentando, começa a interferir na quantidade da urina que a gente coloca para fora, doutor? Não, na verdade não. Ela dificulta em a gente estar esvaziando a bexiga. Por isso daí você vai várias vezes. Isso. Claro que essa é uma situação importante dessa questão da gente estar falando do aumento da próstata, de avaliar melhor. Por quê? Se você vive muitos anos nessa situação e cada vez mais está piorando o seu esvaziamento da bexiga, isso pode, depois de um tempo, começar a comprometer o funcionamento dos rins. E aí sim você começar a ter dificuldade de filtrar o sangue, de formar a urina. Tá? Mas o paciente, em geral,
tá? Espera-se que o paciente urine ali pelo menos ali 1.200 ml, 1 litro e 200 por dia, é a média para mais, tá? Então, assim, a gente não vê que isso aí vai diminuir. O paciente pode ir, às vezes, 3 vezes por dia no banheiro e tá urinando mais ou menos isso. Agora tem aquele paciente que vai 10 vezes por dia e urina 500 ml e uma boa parte fica na bexiga porque ele não consegue esvaziar. Tá? Inclusive, é uma situação que também é um outro sintoma, que já em casos mais avançados, o paciente muitas vezes ele diz que ele está perdendo urina. No homem, quando ele fala que ele está perdendo urina, a gente tem que pensar bem. Por quê? Se ele não tiver feito nenhuma cirurgia, às vezes de próstata passada ou de bexiga, ele pode estar tendo o que a gente fala como se ele estivesse com um copo transbordando. Ou seja, a bexiga não esvazia bem, então ela chega a ficar tão cheia que ela começa a transbordar, ou seja, né, você tem uma capacidade na bexiga, a partir daquele momento ele vai ter que começar a sair, aí vai saindo meio que a força e vai perdendo urina. Então é mais um sintoma que a gente avalia que o paciente está com uma dificuldade para urinar, ele pode ter uma próstata grande dificultando. Ô doutor, só para voltar naquela questão do Jackson, então, se ele está com o exame de sangue, ok. Perfeito. Se a urina dele está normal, ok, não há necessidade de fazer o exame? Ou é bom para garantir... Eu acabei me perdendo na pergunta. É bom para a gente esclarecer esse assunto? Sim. Que deve ser uma dúvida dele e de milhares de várias pessoas. Várias pessoas tá, eu estou com o exame normal, a minha urina está normal, mesmo assim eu preciso... Seguro morreu de velho, vamos lá fazer o exame ou não há necessidade, doutor? Perfeito, há necessidade. Então ele tem 50 anos, provavelmente ele não tem nenhum sintoma urinário, nenhuma dificuldade e tem um exame de sangue normal. Tá? Então lembrando, que a gente comentou no programa semana passada, 20% dos pacientes que têm um exame normal podem ter uma alteração no toque. Ou seja, pode chegar a fazer o toque e a gente sentir ali um nódulo na próstata. Então, para ter certeza... Para ter certeza, né, a gente tem que sempre juntar exame de sangue e exame de toque. Um complementa o outro. Um complementa o outro. Então, a partir dos 50 anos, uma vez ao ano, mesmo que o exame estava normal, mesmo que você não tenha sintomas, procure o seu médico. Estamos conversando com o Dr. Felipe Barbeta, quadro Urologia e Saúde, todas as quintas-feiras. Você pergunta, o Dr. Felipe responde. A pauta de hoje é aumento da próstata. E a gente tem pergunta pelo WhatsApp também, mensagem de voz. Vamos ouvir. Bom dia, PC. Bom dia. Cláudio que está falando. Eu gostaria de aproveitar o doutor que está aí, fazer uma pergunta para ele. Eu tenho um problema muito sério de urinar muitas vezes, poucas vezes. Pouca quantidade, né, sem um jato contínuo e muita ardência também. E eu fiz um exame agora há pouco tempo, faz uns 2 meses, justamente para isso aí também. Fiz uma bateria, mas em cima de problemas de próstata. E deu que eu não tinha problema nem alteração na próstata, mas tinha uma pequena infecção na urina. Me deu remédio, eu tomei antibiótico tudo certinho, deu uma aliviadazinha pequena e voltou tudo novamente agora. Ansiedade, estresse, isso pode causar isso também, ou eu teria que fazer um exame mais profundo para saber se realmente poderia ser um problema de próstata, mas não apareceu no primeiro exame? Como é que eu poderia proceder nisso aí? Muito obrigado pela atenção. Valeu, Cláudio. Nós aqui agradecemos a sua pergunta. O Cláudio está com essa dificuldade aí, doutor. Tem que aprofundar a investigação? Sim, teria que ser reavaliado. Então assim, né, Cláudio? Pelo que tu me falou, tu fez toda uma avaliação e aí surgiu uma suspeita de uma infecção na próstata ou na urina, enfim. E realmente, infecções, inflamações ali da próstata, ou mesmo uma infecção urinária que, mais uma vez, não é uma coisa muito comum no homem, tá? Elas podem causar também a dificuldade para urinar, você ir mais vezes no banheiro, né? Então faz parte da avaliação também a gente fazer, né, esses exames. Quando o paciente vem com sintomas urinários, a gente faz a avaliação da próstata, a gente faz os exames de sangue da próstata, faz exame de urina para ver se tem infecção, tem que descartar às vezes se pode ter uma relação com pedra nos rins, pedra aqui na bexiga, tá? Então assim, se você for lá, consultou com o urologista, ele avaliou, lhe deu um tratamento, não melhorou, realmente tem que voltar, tem que ser reavaliado, tem que ver a necessidade de fazer novos exames, porque existem também situações, a gente está falando sobre o aumento benigno da próstata, mas existem também algumas outras situações que com o processo de envelhecimento, tá? Não necessariamente o paciente vai apresentar ali uma próstata muito grande, mas existem alterações da musculatura ali ao redor do canal da urina, na saída da bexiga, que também pode dificultar
o esvaziamento da bexiga. Então, muitas vezes a gente dá um tratamento para isso e avaliar o paciente como é que ele vai responder a esse tratamento. Então, você não melhorou, você deve retornar ao seu médico para poder fazer uma reavaliação e buscar uma melhora aí no seu quadro. Muito bem, doutor. A dona Luzia, que é nossa ouvinte, está contando aqui o seguinte, ó. Bom dia. A partir de quantos anos tem que fazer o exame, doutor? O meu marido está aqui se fazendo de bobo. Ele está com 49 anos, doutor. Está na hora, né? Vamos lá, dona Luzia, vamos recapitular. Acho que sempre é importante a gente estar reforçando isso. Então, assim, a sua esposa está com 49 anos agora. Quando a gente fala em fazer os exames, provavelmente é relacionado com a questão do câncer de próstata. Então, assim, se ele não tiver nenhum sintoma, nenhuma dificuldade para urinar, está tudo bem de saúde com ele, e ele não tem nenhum histórico na família de câncer de próstata, não é afrodescendente, então a partir dos 50 anos ele iniciaria fazendo o exame de toque e o exame de sangue, o PSA. Isso se não tiver, então, histórico familiar. Ninguém na família Histórico familiar, afrodescendente. Se está tudo bem. Está tudo bem, tá? A obesidade hoje também é um fator de risco, como a gente tinha comentado na semana passada. Obesidade. Então, o paciente obeso, ele também tem uma chance maior, esse paciente também a partir dos 45 anos. Se não, se ele está tudo bem, a partir de 50 anos a senhora dá mais uma cutucada nele. Falar em cutucada, doutor, vamos lá. Vamos explicar como é que é feito o exame de toque, doutor. A pergunta é a seguinte: o médico introduz o dedo médio, certo, no reto do paciente. Quando você coloca o dedo lá dentro, o senhor está palpando a próstata. O que é examinado quando o senhor está tocando a próstata, doutor? Ótima pergunta. Então, assim, realmente, por que está fazendo isso, né? Então, assim, quando a gente faz o exame do toque da próstata através do reto, a gente consegue ali, através do reto, essa parte final do intestino, palpar com o dedo a face posterior, a parte de trás da próstata, aonde 80% dos nódulos podem surgir. Então, obviamente, a gente não consegue palpar a próstata inteira, a gente não consegue palpar a parte da frente dela, a gente palpa só uma parte. Mas essa é a parte das mais importantes, porque se tem uma alteração ali, pode ser um câncer de próstata. Então, a gente consegue avaliar com experiência, todo o treinamento que a gente passa ali, né? Não só na faculdade, mas depois na parte de especialização, a gente consegue desenvolver uma sensibilidade e conseguir sentir se aquela próstata ela tem uma textura normal, se ela é uma próstata que está mais endurecida, se ela tem um nódulo, se ela tem qualquer área suspeita, a gente consegue ter uma ideia maior. Até, a grosso modo, a gente consegue até estabelecer mais ou menos o tamanho da próstata através do toque. Uhum. Então é isso que a gente consegue, isso que a gente busca avaliar no momento do exame de toque retal da próstata. Ok. Doutor, esse toque retal aí gera muitas piadas na internet, né? Eu já recebi algumas aí, Sim. muitos memes aí. Talvez o senhor também deve ter muita experiência a respeito do assunto aí no consultório, doutor. Ou o pessoal chega com vergonha, constrangimento e não tem piada? Muitos pacientes chegam assim, pois é, doutor, minha esposa marcou aqui pra mim, estamos aqui então, o cara chega meio a contragosto. Ou realmente chega, né, fazendo uma piada ali para quebrar o gelo, a gente vê que às vezes o paciente tá bem nervoso, bem ansioso. Sim, sim. Mas assim, é importante, ali nós somos profissionais, a gente, obviamente, aceita as brincadeiras, né, é importante a gente ter isso. Claro que sim. Mas a gente sempre trata com muito respeito o paciente, a gente entende o constrangimento, né, uma situação constrangedora sem dúvida alguma. Mas é uma coisa corriqueira, você vai lá, ninguém vai ficar comentando é rápido, a respeito. Né, doutor? É rápido, é um exame rápido, ele dura ali, no máximo ali 5, 10 segundos, a gente consegue fazer. Tá? Então, traz uma informação importante. E ele é essencial, né? Ele é essencial para o diagnóstico, né? A prevenção do câncer de próstata, né? Envolve o toque retal, ele é fundamental. Sobre as piadas, doutor, já que a gente está se aproximando aí da reta final, Okay. A melhor que eu recebi esse ano foi a do... o pessoal comenta o seguinte: olha, o homem descobriu, né? O homem precisava enxergar. Você viu essa? Yes. O homem precisava fraturou o osso da perna, inventaram um raio-x. Isso. Olha que fantástico, né? Você conseguir ter uma radiografia do teu osso, para ver os ossos. Depois precisavam ver como é que estava a saúde do bebê, do feto. Criaram um ultrassom. Isso.
E aí, para ver o câncer da próstata, qual a tecnologia utilizada? Por que eu uso o dedo até hoje? Até hoje, faltou empenho É que da assim, ciência aí. é muito legal essa brincadeira também, mas assim, é um exame simples. É um exame simples, ele evita você precisar às vezes fazer um exame mais avançado, uma ressonância, despender dinheiro, tempo, e você pode ter uma boa ideia com isso. Então, por isso, Claro. ele é uma coisa inicial, obviamente, né? A gente tem exames mais apurados, mas vale a pena fazer ainda assim. Lorenita, vamos lá, Lorenita, você é a última participação hoje aqui, qual é a sua dúvida? Bom dia. Tem uma pessoa que mora comigo e precisou em 2013 fazer uma cirurgia de próstata, da próstata, né? Precisa continuar fazendo exame ou não? Ele fez uma cirurgia para Retirada da próstata. retirada da próstata. Sim. Nesses casos, doutor, Bom, provavelmente se ele retirou toda a próstata, foi uma cirurgia para câncer de próstata, tá? Então, assim, se ele tirou a próstata por conta de um câncer, ele tem que fazer o acompanhamento, né, inicialmente. Não foi pro câncer? Não era câncer. Ah, então tá. Então assim, ó, ele não tirou a próstata toda, tá? Então ele tirou o miolo da próstata, que é a parte que cresce e que dificulta o esvaziamento da bexiga. Então, eu sempre falo para esses pacientes, olha, o senhor operou a próstata, tá urinando bem de novo, mas o senhor continua tendo próstata. Então deve sim fazer ainda os exames de rastreamento do câncer de próstata. ok. Então, tu não precisa, né? Se ele tirou a próstata, se ele tirou só a próstata ali porque estava Não, incomodando. tirou inteiro, daí até foi para Florianópolis para fazer Ah, exame, então não. mas Se ele tirou. Não, então aí não precisaria. Se ele tirou toda a próstata, não. Tirou- Mas aí, eu acho que vai, certos homens vão ficar assustados, porque ele tinha feito já um raio-x, né? Até teve um médico que falou assim, poxa, mas tua próstata tá grande, né, cara? Dona Lorenita, eu preciso encerrar, a senhora me perdoe, mas é que nós atendemos a senhora para não deixar a senhora na mão, mas está vindo aí o horário eleitoral, aliás, ainda hoje é o último dia, doutor. Eu agradeço a sua participação também, doutor. Imagina, um prazer sempre. Semana que vem estamos aí, se você quiser ligar novamente, a gente conversa. Um abraço, obrigado. Estou fechando aqui, vem aí o horário eleitoral. Velho.